Olá, tudo bom? Paz do Senhor, meu nome é Ricardo e eu era morador de rua. Agora estou morando numa casa porque o Senhor Deus, o Deus vivo da Bíblia cristã e o nosso Senhor Jesus Cristo concedeu esta graça para mim, porque eu sou um filho honesto e obediente. Eu sou muito perseverante, eu leio a palavra do Senhor da Bíblia todos os dias e não fico vivendo no mundo que o diabo, o mundo que o Deus das trevas com D minúsculo, ele criou, ele formou aqui na terra. No começo, quando Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma. Agora, aconteceu essa transformação porque o diabo, inimigo de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo, que é o Deus verdadeiro, deixou que isto acontecesse. Por isso que hoje vivemos num mundo totalmente construído pelas forças do mal. E agora nós vamos revelar um pouco a respeito deste assunto. Começando a falar sobre o que aconteceu na antiguidade para que nós agora do futuro vivemos deste modo, desta maneira, que não é um modo de vida correto perante a face de Deus Todo-Poderoso, com D maiúsculo, o Deus da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, antes de entrar no repouso do Senhor, com S maiúsculo, porque eu comecei a fazer alguns vídeos já anunciando a palavra e o significado do termo repouso. E daqui a pouco eu vou enviar para o canal os 2 vídeos que eu já fiz. Então eu vou fazer esse para complementar e esperar o horário para mim poder ir até o local para colocar no ar esses vídeos, esses 2 vídeos que eu já fiz e mais esse que eu estou fazendo agora. Então, antes de entrar no repouso do Senhor, com S maiúsculo, o Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, é preciso vender tudo que tem e depois receber a graça, porque a gente vive aqui na Terra sem precisar ter bens materiais, igual eu vivia. Eu vivi 4 anos morando na rua, sem dinheiro, sem lugar para morar, sem comida. Vivi no sofrimento. E nem por causa disso eu me corrompi. Eu não fiz coisa errada, igual todo mundo faz, porque eles estão no caminho errado e eu estava no caminho certo, e Deus, com D maiúsculo, ele nos abençoou, ele me abençoou, eu e meus cachorros, porque agora eu estou na casa e meus cachorrinhos estão lá na barraca, na praça, mas eles estão protegidos, porque lá é tranquilo, é sossegado, é como se fosse o Jardim do Éden lá. Então, para receber a graça, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia, do Deus Altíssimo, que seria o batismo do Espírito
com E maiúsculo, que é o Espírito do Deus vivo e de Jesus Cristo. E isso pode acontecer também nos dias de hoje, como aconteceu comigo, porque agora eu sou rei, sacerdote e profeta, sem imposição de mãos, porque no livro de Atos, capítulo 8 ou 9, está contando a história que o apóstolo Filipe, ele desceu para Samaria, que era um território da província do povo de Israel, para poder abençoar aquele povo, e ele pregou a palavra do Senhor, e o Espírito, com E maiúsculo, ele desceu, mas ele não entrou nas pessoas, porque precisava de outra ação, uma ação de graças para o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Melquisedeque, o Espírito real e sacerdotal, entrasse nas pessoas, para as pessoas ficarem salvas, protegidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Pai dele com P maiúsculo, o Pai do cristianismo verdadeiro. Então precisou os dois outros apóstolos descerem para poder abençoar aquelas pessoas. Enquanto o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago não desceram para Samaria, porque eles estavam em Jerusalém, no alto, no topo. Jerusalém era um lugar onde ficava numa montanha, no monte. Então eles desceram para Samaria para poder liberar o Espírito que estava sobre aquelas pessoas daquele povo judeu, israelita, que estavam habitando em Samaria, uma cidade que ficava próximo de Jerusalém. E daí, quando eles desceram, eles fizeram imposição de mãos e o Espírito entrou neles. Mas quem já é profeta, sacerdote e rei, ele não tem mais este meio de receber ele não precisa mais deste meio, deste método para receber o Espírito com E maiúsculo, porque porque esta pessoa, ela já está consagrada. Então são várias etapas que a gente tem que cumprir para chegar nesta posição, para não ter que ficar dependendo dos representantes do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, o Deus vivo da Bíblia, que é o verdadeiro, não o Deus falso que é impostor. Então, vamos até Atos 8 para começarmos a falar sobre este assunto. Vou pegar minha Bíblia aqui, Atos 8, capítulo 8. Eu vou dar uma passada lá porque eu já tinha feito esta meditação algum tempo atrás. Então eu escrevi os dados num caderno para depois poder revelar a mensagem e a palavra de Deus. Então eu dei só uma olhada antes de começar o vídeo para ver o que eu tinha escrevido e achei legal falar sobre isso hoje, interessante. Então, quando cheguei agora nesta parte, eu não tinha olhado direito nesta parte. Vamos ver agora. Atos 8. Aqui no começo de Atos 8,
está escrito mais ou menos essa história que eu comecei a contar agora, porque está falando do apóstolo Filipe, que ele desceu em Samaria. Então, isso nós já falamos. Então, agora continuando, vamos para Josué, capítulo 21. E vamos começar a falar das cidades, as cidades antigas, na época desse povo aqui, que Josué era o representante do Deus de Israel, o Deus vivo. Então, vamos voltar para Josué 21. Vamos lá, eu vou procurar aqui. Agora eu tenho que dar uma olhada. Estou em Juízes aqui. Aqui Josué. Entrei em Josué. No capítulo 21, eu anotei assim, o versículo 42. Eu anotei o versículo 42. Vamos ver o que está falando. O versículo 42. Está falando assim: estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Mas antes eu queria ler um outro versículo que está em Josué. Aliás, eu estou aqui também estou certo, no capítulo certo. Agora, o versículo, eu queria ter lido um versículo antes, pela minha constatação aqui. Mas como eu não estou achando a referência, então acho que era esse mesmo versículo que eu teria que ler. Porque era isso que eu queria falar a respeito das cidades. Começando por essa anotação que eu fiz. Eu citei o capítulo 21 do livro de Josué e citei o versículo 42. Daí eu escrevi aqui na minha anotação. O rico, ele pega os melhores lugares e locais. E os pobres, eles ficam nos piores lugares. Seriam morros, favelas, etc. Por que eu estou falando isso e por que eu citei o versículo 42 do capítulo 21 de Josué? Que eu vou repetir de novo. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades, porque o livro de Josué explica, no modo geral, que Josué ele era um missionário que estava levando as 12 tribos de Israel, que foram retiradas do território egípcio, para onde Deus, nosso Deus com D maiúsculo, Todo-Poderoso, porque a Bíblia inteira a gente sabe que é o Deus Todo-Poderoso que está no comando. Então Deus queria levar estas 12 tribos para um lugar seguro, para um lugar tranquilo, longe, afastado do pecado do mundo, aqui na terra.
Então Deus mandou Josué cumprir esta missão. Aliás, Josué terminou aquilo que Moisés começou, porque foi Deus que determinou que Moisés fizesse isso. Mas como Moisés morreu no meio do caminho, ele não conseguiu passar o Rio Jordão, porque ele acabou pecando junto com o povo antes. Daí Deus determinou que ele não iria herdar a terra prometida aqui na terra, a terra prometida aqui no nosso mundo. Isso é um dado muito importante também para falar de outras coisas que eu não vou tocar no assunto agora, mas me veio na cabeça sobre esse detalhe. Então, mas nós estamos falando sobre território, sobre cidades, nós estamos falando sobre locais de sobrevivência. Então, continuando, eu citei esse versículo e vou repeti-lo mais uma vez. Fica no livro de Josué, capítulo 21, versículo 42. Eu vou repetir. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Por que eu escolhi esse versículo? Porque outro dia, eu fui para o Rio de Janeiro e eu nunca tinha ido para lá. Então eu fiz uma comparação entre o que estava acontecendo neste momento, onde Josué estava levando o povo para um local, com a minha ida para o Rio de Janeiro, porque eu fui de ônibus. Daí, chegando lá, eu vi todas essas coisas. Eu vi morros, eu vi favelas e, ao mesmo tempo, eu vi lugares muito bons, lugares muito lindos. Eu vi o Pão de Açúcar, eu vi o Corcovado com Cristo, eu vi o Yacht Club. Eu acabei entrando, posteriormente, quando eu estava no Rio, numa das melhores praias, praias de rico. Então eu fiz essa comparação com o que eu vi com esse estudo que nós vamos fazer agora. Por isso que eu descrevi que o rico, ele pega os melhores lugares e locais do mundo. E os pobres ficam nos piores lugares. Daí eu citei o Rio de Janeiro, como favelas, morros, aquilo que eu vi. E daí, como eu fui para o bairro da Urca, que fica atrás do Pão de Açúcar, eu fiquei descobrindo todas essas coisas depois que eu estava lá, porque eu estava indo assim, sem saber para onde eu estava indo. Daí eu vi o bairro, era de gente rica, era sossego, paz, tranquilidade, tinha muita segurança, as pessoas ficavam ali navegando na praia com as canoas, os ricos. E na hora que eu estava entrando no Rio de Janeiro, eu vi os morros, eu vi aquelas ruas, aquelas favelas. Lá tem muita construção que só está no tijolo, eles não fazem reboque. E eu vi os dois mundos ali, o mundo dos ricos e o mundo dos pobres. Isso me chamou muita atenção. Por isso que hoje, agora, Jesus mandou eu falar sobre isso. E como eu fiz uma descrição no meu caderno, que eu costumo fazer um resumo, né? Costumo fazer esqueci o nome agora, né? Para depois começar a falar sobre o assunto, então estou utilizando isso que aconteceu comigo. Então, eu imaginei assim, veio na minha mente que era dois rios, porque as pessoas que me conhecem não estavam querendo que eu fosse para lá por causa da violência, do terror, e eu fui com medo, eu fui com isso na cabeça, e eu passei mal. Então, eu peguei e fui.
eu desafiei o meu medo e peguei e fui. E daí chegando lá eu vi dois mundos lá, dois Rio de Janeiro, um de paz e outro de guerra. E daí, como eu já citei, tinha o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Yacht Club, passava avião na minha cabeça, quase que estava descendo em cima do mar, que lá tem lá o aeroporto lá, que eu esqueci o nome, acho que é o Santos Dumont, né? Passava bem em cima da minha cabeça, onde eu estava lá na praia, né? Achei muito legal, muito bonito lá, né? E daí eu estou descrevendo na hora que eu cheguei neste momento, eu estava chegando de ônibus. E daí eu entrei como se fosse uma entrada triunfal, assim. Porque eu entrei assim e já fui vendo todas essas coisas. Jesus já foi me revelando. Então foi uma entrada triunfal no Rio de Janeiro, né? E daí, quando eu cheguei lá na rodoviária, eu saí da rodoviária e já fui pro terminal de ônibus urbano, que fica do lado. E daí eu peguei o ônibus e embarquei e fui eu que estava querendo ir lá para Copacabana, mas no meio do caminho eu peguei, quando eu vi a praia eu já desci do ônibus. Então eu passei pela loja da maçonaria, que é enorme, é grande. À frente tem aquele triângulo do diabo lá, que eles adoram os impérios, né? Egípcio, babilônio, grego, romano. Eles embarcam tudo numa coisa só, né? Eles fazem um pacote e coloca tudo quanto é religião, né? E do lado tinha o sambódromo, assim. E daí, na hora que eu passei nos dois lugares, assim, eu fiquei imaginando, nossa, o Rio é um lugar onde está escrito na Bíblia, se identifica na Bíblia, como Sodoma e Gomorra, né? Daí eu batizei o Rio de Janeiro como Gomorra e São Paulo como Sodoma. Daí isso veio a interpretação que Jesus estava me revelando. Nós estamos no mesmo tempo do tempo passado, fazendo as mesmas coisas que os antigos faziam, que o nosso Deus Todo-Poderoso não gostava. Daí eu me senti assim um peixe fora d'água, né? Porque todo mundo vivia aquela vida e eu estava ali entrando num lugar que não era o meu habitat. Que eu não sou igual a eles, eu sou diferente, eu sou cristão e eles não são cristãos. Todos eles são falsos cristãos. Daí houve esse impacto, assim, né? Fulminante, né? Daí eu fui ficando assim. Eu fui ficando espantado, né? Com as coisas que eu via, né? E eu ia prestando atenção em tudo, né? Por isso que eu estou descrevendo agora, né? E o que eu imaginei quando eu estava passando na frente da maçonaria que fica do lado do sambódromo? Que a religião e a diversão humana é a perdição do mundo que está escrito na Bíblia. São os que estão perdidos, que vivem se prostrando para os outros deuses, os demônios, que são seres espirituais, que são invisíveis, que a gente não enxerga, mas a gente, assim, a gente não, os que estão de fora, né, da palavra de Deus que está na Bíblia, como nós já falamos, comentamos no início do vídeo. Eles estão perdidos, eles estão fora do mundo, do reino verdadeiro, que é o reino que vai levar a pessoa para a vida eterna. Seria o galardão que Deus está prometendo, que Deus está dando através da graça. O Deus que é o Deus maior, o Deus que fica acima de todos os deuses. É esse Deus que estou revelando. Estou revelando também o Deus menor, que são os deuses que essas pessoas,
esses povos, estes, estes seres humanos que vivem nessas cidades, eles cultuam, eles adoram o Deus menor, por isso que eles vivem naquela desgraça lá, como o Rio e São Paulo. Aquilo lá é uma desgraça total. Eu via gente dormindo na rua, com cobertor, em qualquer lugar da rua, que eu passei numa avenidona lá, em várias avenidas, que acho que eles chamam de linha, eu não entendo muito bem. E tinha muita gente assim nas calçadas dormindo. Passei pelo centro, vi muita gente dormindo, gente drogada, gente que já está morta já, por causa dessa idolatria que eles têm pelas coisas do mundo. Por isso que onde eu moro é um lugar tranquilo, é uma cidade boa. Fiquei 4 anos morando aqui na rua, nunca tive problema, ninguém nunca me fez um mal físico, só mal psicológico. E daí veio a lembrança tudo isso. Então são pessoas que estão na perdição por causa dos seus desejos ilícitos da carne. Porque se a gente for associar carnaval, sambódromo, apoteose, e do lado, que seria uma coisa assim de diversão, igual acontecia em Roma, na Grécia, na época do Império. E hoje nós estamos no Império também, é o mesmo Império Romano e Grego, que eles faziam tudo isso que eu vi lá no Rio, por exemplo. Porque eu estou contando a história do Rio de Janeiro, que aconteceu comigo. Então, tudo que hoje as pessoas que estão no Rio fazem, eles vivem desse modo, antigamente era a mesma coisa também. Daí, o que aconteceu? Depois eu voltei para a rodoviária para ir embora, para sair de lá, só fiquei meio período lá e já peguei, eu cheguei 7 horas da manhã na rodoviária do Rio e 2 horas eu já estava pegando o ônibus, embarcando para ir voltar aqui para Franca, para São Paulo. Foi vapt-vupt. Daí eu estava lá na rodoviária, daí eu peguei o ônibus e fui para Campinas. Daí quando eu cheguei em Campinas, que eu fui fazendo baldeação para voltar, porque na hora de ir eu fui direto daqui de Franca para o Rio. E daí eu estava lá meditando, porque eu estava vendo como é que eu ia fazer para voltar, que eu tive que dormir lá na rodoviária à noite. E daí talvez seja no dia seguinte, eu não me lembro direito, mas está escrito aqui no meu caderno que eu escrevi. E de repente apareceu 2 homens de mãos dadas. Daí eu vi que era um sinal que Jesus estava dando para aprovar esse vídeo que eu estou fazendo. Porque eu estou falando aquilo que aconteceu. Daí eu falei comigo mesmo, esse vídeo vai para o ar. E daí eu coloquei e vou colocar o nome do vídeo como sendo o vídeo Sodoma SP e Gomorra RG, que é a mesma coisa que está escrito aqui, é onde a gente começou a ler em Josué. Aqui eu vou ler mais uma vez agora para entender melhor este meu ponto de vista, porque Jesus ele me levou até Josué, capítulo 21, versículo 42, para entender o que estava acontecendo comigo nesse momento que eu estava no Rio de Janeiro. Preste atenção. Estavam estas cidades, está vendo? Nesta época, no contexto bíblico, eram cidades lá onde Deus estava mandando Josué levar o povo lá para a terra de Canaã. Então, Josué ele estava incumbido de estabelecer o povo dentro desse território. Então, o povo, as 12 tribos de Israel, eles começaram a formar cidades aonde Deus, nosso Deus com D maiúsculo, determinou.
Não esse Deus com D minúsculo que fez o Rio de Janeiro, São Paulo, que fez o Sambódromo, a maçonaria, aquelas construções. Esse daí, quem fez foi o Deus com D minúsculo, que é o diabo. Agora, estas cidades aqui que eu estou falando, que Josué era encarregado, incumbido de como é que se fala? Quando um prefeito ele vai batizar assim, né, a obra que ele fez, né? Daí Josué tinha a incumbência de batizar, vamos falar desse jeito, né? As cidades que as 12 tribos de Israel estava construindo, que tinha sido conquistada pelo poder do nosso Deus, o Deus vivo. Então, por isso que eu cheguei nesse versículo, que é o versículo 42. Repetindo, estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes em redor delas. Ou seja, Rio de Janeiro é uma cidade. E em volta dela, nos arrebaldes, ficam os pobres no morro. E dentro das cidades ficam os ricos que são cheios do dinheiro. Então eu vivi esses dois mundos em meio período que eu tive lá. É isso que está escrito aqui e isso que aconteceu comigo. Foi Jesus que me revelou isso aqui. Eu fiz agora uma analogia, uma comparação que realmente aconteceu isso comigo. Eu vi isso. E está escrito aqui: estavam estas cidades, cada uma com os seus arrebaldes, que seriam as favelas, os morros ali do Rio de Janeiro, os arrebaldes, em redor delas. Esses arrebaldes estavam em redor da cidade que fica no meio, que é onde ficam os ricos. É isso que está dizendo. Olha que impressionante. Daí, continuando. Foi isso que Deus me mostrou. Daí, o que aconteceu? E daí Jesus me levou até o livro de Gênesis, que está escrito na Bíblia. E falou para mim contar um pouco da história de Ló. E o assunto da produção de alimentos na terra que fica no Amazonas. Daí eu fiquei confuso, né? Porque são dois assuntos, né? Diferentes, assim, né? No modo de ver. Um assunto é Gênesis falando de Ló. E outro assunto é sobre a terra da Amazônia. Daí eu fiquei pensando, qual que é a história de Ló? Vou resumir rapidamente para que o vídeo não fique muito longo. Ló ele vivia num lugar bom, assim. E esse lugar, ele era um lugar, uma campina. Era um lugar onde só tinha o relevo e a paisagem como se fosse para plantio, para cuidar de gado, para cuidar de animais. Não tinha nada a ver com cidades igual essas que nós conhecemos. E daí Ló ele ficou estabelecido lá, ele era rico e ele tinha muito dinheiro. Daí com o tempo foi formando as cidades. Daí eu fui pensando, daí foi crescendo as cidades. Daí o povo que ficava nessa cidade que ele estava, que eu acho que era Sodoma, eles agiam igual o povo que fica no Rio de Janeiro e São Paulo. Povo de cidade grande. Eles são todos pecaminosos, eles fazem coisas erradas. E Deus, ele tava, na época de Ló, ele não estava gostando disso. Que o povo que estava em volta de Ló era tudo pecador, e Ló era o único que era justo, que acreditava em Deus, o nosso Deus, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ló,
Eu tô falando de Ló, que eu me confundo com Jó, né? Agora tá começando a chover, daí eu vou ter que ficar mais tempo, então eu vou ficar fazendo o vídeo, né? Porque eu tenho que postar os vídeos na rua, né? E é onde eu fico não tem cobertura, então eu tenho que esperar agora. Daí eu fiquei pensando nisso, daí eu agora estou começando a entender porque que Jesus está me levando a esse pensamento. Porque Ló vivia bem, mas depois que começou a crescer a população, e a população começou a aumentar, como no Rio de Janeiro, começou esses problemas. Daí Ló ele ficou preso, ele ficou no meio do pecado. Ele ficou no meio do pensamento mundano de todo mundo. E daí ele começou a ser obrigado a viver igual esse povo do Rio de Janeiro, que vive só em festa, em vício, em coisa errada, só pensa em trabalhar. Todo mundo acha que trabalhar é o melhor mandamento que existe na doutrina do nosso Deus verdadeiro. Mas não é assim que funciona a cabeça do Deus vivo. Então, Ló, ele ficou ali junto com o pecado, igual eu fiquei ali no Rio de Janeiro junto com os pecadores. Eu fiquei igual Ló ali. Daí o que aconteceu? Eu lembrei que no canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus vivo, eu lembrei que para a gente se tornar igual Ló, nós temos que sair das cidades e ir para onde? Ir para o campo. Então nós temos que mudar a nossa vida para a gente sair deste pecado, porque mesmo se a gente não peca igual eles, fazendo festa, fazendo carnaval, fazendo coisa que não presta, a gente é conivente com eles, porque nós estamos perto deles. E o que aconteceu na história bíblica de Ló, que está em Gênesis? Deus mandou os anjos vir aqui e tirar Ló da cidade. Ló, ele saiu da cidade. Tá vendo? E Ló era um homem de Deus, ele era corretíssimo. Era ele e Abraão, que era tio dele, porque Abraão era sobrinho, porque Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Ló era irmão de Abraão. Então Deus tirou Ló de Sodoma, que é São Paulo. Então Deus tirou Ló de Gomorra, que é Rio de Janeiro. Então Deus me tirou dali, por isso que eu fiquei só meio período ali. Agora é que eu estou começando a entender, eu nem tinha imaginado isso. Jesus está me revelando agora. Agora que eu estou entendendo por que aconteceu tudo isso comigo. Ele fez, Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus verdadeiro da Bíblia, que eu sigo, ele fez comigo igual fazia com o profeta Elias. O nosso Deus, ele mandava Elias ir para todo lugar e Elias ia. Igual eu já fui para Amazonas, para o Rio de Janeiro, para vários lugares do Brasil. Agora está chovendo forte, então eu vou continuar aqui. Então, eu comecei a entender, mas por que veio a mensagem Amazonas? Alimentos, planta, por que veio essas mensagens na minha cabeça? Porque na hora que eu estava passando de ônibus, tem muita terra que está vazia, tem muito pasto, tem muita campina, igual na época de Ló. Ló, ele herdou um lugar muito vasto, muito grande aqui na terra. Ele botava os rebanhos dele, ele devia ter servos.
nesta parte da história que ele estava num local e o povo daquele local foi até a casa dele, ele estava num local parecido com o Rio de Janeiro, dentro de uma cidade. Só que ele era o único justo ali, o resto, todo mundo era ímpio, igual lá no Rio de Janeiro. Só estava eu lá como sendo justo, e em volta só tinha ímpio ao meu redor. Só tinha gente injusta, gente que não tinha piedade, que não tem piedade. Por isso que o Rio de Janeiro tá entregue lá. Da mesma forma que o Rio de Janeiro é bonito, as paisagens que Deus fez, o nosso Deus vivo, ele é horrível no que tange a paisagem que o homem fez, que é aquelas favelas, aquelas coisas lá, aquelas obras lá, que mesmo as obras faraônicas também não é uma coisa agradável. O que era agradável eram as montanhas, a praia, a água. E daí eu fui para Urca, que é um bairro lá de Granfino, de rico. Daí eu fui comer um negócio que eu falei para minha tutora que eu ia comer peixe, que eu ia lá para comer peixe. Daí eu comecei a andar na praia da Urca e não achava nada, só achei residência lá. Eu fui indo pela beira da praia. Daí eu achei um restaurante lá que ficava perto do forte do exército lá, que era o último ponto que a gente podia continuar. Daí eu olhei e tinha lá um comercinho lá, uma casa assim. E eu vi que era um restaurante, daí tinha uma tabela de preço. Quando eu fui ver o preço das comidas, nossa, quase que eu caí duro no chão. A comida mais barata lá era de R$ 200. Tinha uma lá que estava R$ 400 o prato. Eu olhei assim e tinha um homem do lado, acho que era vizinho lá do estabelecimento. Ele estava na frente da casa, na calçada. Ele ficou olhando para mim, né? E eu fiquei lá vendo a tabela de preço que estava na parede, né? Daí eu peguei, né? Eu não tinha dinheiro para comprar, 200 pau, um prato de peixe, de camarão. Daí eu peguei e fui saindo. Daí eu vi que pelo rabo de olho, né? Eu prestei atenção, que ele ficou olhando para mim assim. Ele ficou me medindo, né? Daí eu continuei. Mas ali não tem nem comércio. É só bairro residencial mesmo. Depois eu parei lá numa padaria, lanchonete e comprei uma coxinha e um suco. Paguei R$ 11, acho que mais até. A coxinha custava 11. E o suco acho que custava R$ 3, Um suquinho assim, um copinho. 14, 15 real. Daí eu comi e fui embora. Então, é esses os absurdos. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo está me dando essa revelação que todo mundo deveria, ou a metade da população do Brasil, devia vender tudo que tem e comprar propriedades no Amazonas para poder formar núcleos, nichos, e poder viver dentro da natureza que Deus criou, o Deus vivo, o Deus com D maiúsculo, não o Deus com D minúsculo. Porque nessas cidades inchadas, cheio de gente, a população, eles vivem e eles adoram e idolatram o diabo, o demônio, o Deus com D minúsculo. É esse que é o Deus deles. Por isso que eles vivem naquela situação lá. Por isso que a pessoa não tem paz, paciência, vive na fome, na miséria, na violência. Isso daí é tudo gerado por essas coisas que eu estou falando. Mas só que até mesmo os cristãos da Bíblia, eles não querem, eles querem ficar ali participando daquele inferno lá. Eles não querem fazer igual Jó, igual Ló, eu sempre me confundo, igual Ló. Deus mandou
Ló sair da cidade. E Ló saiu. Ele já ia para outra cidade também. Eu estou me recordando agora a história. Ele ia para outra cidade. E o anjo falou para ele, o anjo de Deus, o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Não é esse Deus impostor que está todo mundo seguindo. Eu não sigo esse Deus impostor. Por isso que eu fico falando toda hora. Tem dois deuses. Só que as pessoas não estão nem aí. Elas querem seguir o que elas acham que é bom para elas. E eu estou revelando, tem dois deuses. O Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Então, até os cristãos, eles preferem ficar lá. Jesus não falou? Quem ama mais a mulher, o filho, o irmão, o pai e a mãe, não é digno de mim. Se você tem família nesses lugares aí e não quer sair por causa da família, você está amando mais a família do que Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Está escrito na palavra. Vai ler lá Mateus lá. Está escrito. Então se você é conivente. Eu só estou aqui porque eu sou obrigado. Que eu sou interditado pelo juiz. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que viver aqui. Então aí é diferente. Aí é uma força maior. Se eu desobedecer o juiz, se eu desobedecer o governo, se eu desobedecer as leis aqui da terra, daí eu vou ser punido, porque Deus, o meu Deus vivo, ele não quer, mesmo eu sendo injustiçado, ele não quer que eu faça justiça com as próprias mãos. Mas agora vocês que têm condição, vocês são obrigados a fazerem isso. Eu ia lá para o Amazonas, mas eu vou ficar vivendo sozinho, igual Ló, igual Jó? Daí eu vou ter que trabalhar, vou ter que criar animal para comer, matar e comer, vou ter que plantar. Eu preciso ter dinheiro para fazer isso. Eu não vou fazer isso de graça. Na própria Bíblia está falando. Por isso que Jesus falava assim, que a gente tem que obedecer os grandes, mesmo eles estando do lado do mal, fazendo o serviço e a obra do diabo. Por quê? Porque a gente tem que esperar o tempo de Deus, os tempos determinados. Se a gente se rebelar, quiser brigar com o sistema, nós estamos indo contra a vontade e o desejo do nosso Deus vivo, com D maiúsculo. Então nós temos que ficar quieto. Agora, se você não tem outra condição, outra oportunidade igual eu, aí tudo bem, você pode ficar lá dentro da favela da Rocinha, dentro da favela de não sei da onde. Aí você pode ficar lá, porque foi Deus e Jesus que determinou que você tem que ficar lá. Mas se você tem dinheiro, porque hoje em dia todo mundo tem celular, tem dinheiro, tem conta em banco, fica trabalhando o dia inteiro e nem sabe o que está escrito na Bíblia. Então, aí você tem que pôr a mão na consciência. Eu estou dando as minhas explicações, as minhas justificativas. Agora vocês têm que ver, porque cada um é responsável pela sua própria atitude e pela sua própria vida. Eu só estou revelando aquilo que Jesus me revelou. Por isso que eu estou falando, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é uma igreja que recomenda as pessoas a voltarem para o tempo da época dos antigos povos que viviam sob o comando do Deus Altíssimo, que era o povo de Israel e de Judá. Esses povos, eles não viviam junto, a comunidade desses dois povos, eles não viviam junto com a comunidade dos povos gentios, que estavam afastados de Deus. É a mesma coisa. Antigamente, estes povos representavam Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Israel e Judá. Mas agora, quem representa são os cristãos.
Então você não pode ser mais judeu, você não pode ser mais israelita, você não pode ser mais gentio, você não pode ser mais japonês, você não pode ser mais italiano, você não pode ser mais americano, você tem que ser cristão. Então você tem que viver como um cristão, igual estou falando, igual Jesus me revelou, está me revelando. Se você virar um comerciante, se você virar uma pessoa do mundo, um industrial, um profissional liberal, um cientista, um professor, um advogado, um médico, você vai se tornar uma pessoa comum, igual essas pessoas. Por isso que essas pessoas não entendem o que nós falamos. Nós estamos fora do mundo. Pode ver, todo o meu discurso, todo o meu depoimento é totalmente fora desse sistema social, desse sistema que todo mundo vive. Eu não vim aqui para ficar agradando, para ficar falando coisa bonita, para ficar falando coisas que todo mundo faz. Eu vim aqui para propor uma mudança. Agora, quem quiser fazer e acreditar, que faça. Quem não quiser, continua vivendo na sua vida. Depois, no dia do julgamento, daí Jesus vai decidir quem que ele vai salvar e quem que ele vai punir, ele vai destruir. Então, por isso que eu estou dizendo, para a gente viver, nós temos que viver longe das cidades. É esse que é o pensamento. Porque agora eu vou ler o capítulo 21 de Josué, a partir do versículo 42 e ao 45, para complementar toda esta palavra que eu estou falando, que está escrito no versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor, com S maiúsculo, que é Deus, com D maiúsculo. Esse que é o Deus do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Não é esse Deus das religiões que existe no mundo, que é o Deus com D minúsculo. É por isso que é essa diferença. Nós usamos a Bíblia para identificar o verdadeiro Deus, não o falso Deus. Nós estamos revelando o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra e o Deus impostor mentiroso ao mesmo tempo. Então, por isso que eu cito toda hora o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. O Deus vivo de Israel e o Deus morto dos gentios. Por isso que a gente não pode ser gentil cristão, por isso que a gente não pode ser judeus cristãos. Não pode haver essa mistura, essa confusão. É isso que está acontecendo. É a Babilônia. Na Babilônia era tudo assim. Era uma confusão total. Na época de Babilônia. Com o tempo nós vamos falar do período do Império Babilônio, dos Medo-Persas, vamos falar do Império Egípcio, vamos falar do Império Grego, Império Romano, e depois de Cristo, isso aconteceu antes de Cristo, daí depois de Cristo nós vamos falar do cristianismo falso e verdadeiro. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres está revelando. Daí concluindo, versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor, com S maiúsculo, a Israel, com I minúsculo também, com I maiúsculo. É o Senhor com S maiúsculo e Israel com I maiúsculo. Então, Deus, ele deu toda a terra que jurara dar a seus pais. Porque Deus de Israel
da antiguidade, ele tinha prometido para Abraão, que Abraão era o povo de Israel era da descendência de Abraão. Deu toda a terra que Deus, o Deus vivo, tinha jurado para eles, que era a terra nessa época aqui. Porque aqui nós estamos na geração dos filhos de Israel. Essa parte aqui do livro de Josué, nós estamos na geração dos filhos. Então, Deus, o Deus vivo, nosso Deus, ele deu essa terra para os filhos de Israel. E daí, deixa eu ver aqui. Eu estou no versículo 43. E a possuíram e habitaram nela. Está vendo? Aqui Josué está falando que os filhos de Israel, eles possuíram uma terra só para eles. Não tinha, vamos supor assim, não tinha outros povos, que agora eu não vou me lembrar os nomes, mas eram gentios. Não tinha, terra era só deles. Então só existia judeus, israelitas e alguns estrangeiros, que poderia ser servo dos judeus e israelitas. Só isso, eles eram afastados da humanidade, das pessoas do mundo, que não eram judeus e israelitas. E daí, versículo 44. E o Senhor, com S maiúsculo, lhes deu repouso de todos os lados, está vendo? A mesma coisa que agora, hoje, você que é cristão, você tem que fazer, ó. É isso aqui que é o correto, ó. E o Senhor, com S maiúsculo, lhes deu repouso, está vendo? Palavra repouso, descanso, que nós já começamos a falar sobre isso nos vídeos passados. De todos os lados. Então, as pessoas que hoje em dia que seguem esta palavra que eu estou revelando, elas vão ter repouso, igual eu estou tendo repouso. Ó. Estou aqui, ó, dentro da casa que Deus e Jesus me deu. Estou aqui, ó, falando da Bíblia, da palavra. Estou mostrando dentro dos versículos. Estou repousando aqui, ó, de todos os lados. Ninguém vem me encher o saco. Nenhum gentio, ninguém que está de fora do cristianismo, que está de fora do reino eterno, do paraíso, da salvação, porque eles ainda são mundanos, estão vivendo no mundo, estão satisfazendo o desejo das suas próprias carnes, estão trabalhando. Enquanto estou fazendo o vídeo, eles estão tudo se matando aí para ganhar dinheiro. Daí eles são tudo pessoas ansiosas, aceleradas, são pessoas raivosas, são iracudos, eles têm raiva, eles querem resolver tudo, não têm paciência, ficar falando só coisa do mundo. Aqui eu estou falando a palavra de Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Não é o mesmo Deus que esse povo segue. Eles acham que segue um Deus só. Mas esse Deus que estou falando, ele é um Deus que ele não dá coisas materiais para as pessoas. Ele dá conhecimento, poder é conhecimento, é entendimento. Não desse mundo aqui, o entendimento espiritual, o entendimento para você suportar as aflições. Por isso que o espírito com E maiúsculo é um espírito de conforto. É um espírito que vai consolar as pessoas a viver igual eu vivi na rua.
igual eu vivo agora. Se eu tiver que voltar para a rua, eu vou voltar, porque eu tô com o espírito, com E maiúsculo. Daí eu não vou ficar desesperado. Eu não vou começar a fazer coisa errada. Não vou fazer coisas que possam denegrir o nome e a imagem desse Deus vivo aqui que eu creio, que eu acredito, porque eu tenho fé. E as pessoas não têm. Elas só falam de Deus porque elas estão ganhando alguma coisa. E esse Deus não é o mesmo Deus do que eu sigo, do que eu acredito. O meu Deus é com D maiúsculo e o Deus deles são com D minúsculo. Então, por isso que está escrito aqui. Então, o meu Deus, neste caso, ele tirou todos os inimigos das 12 tribos de Israel, que eles ainda não eram nem Judá e nem Israel. Ele tirou. Ninguém incomodava eles, igual ninguém está me incomodando aqui. Eu estou sossegado, eu como a hora que eu quero, eu tenho tempo, posso ficar falando, não preciso ficar pensando em arranjar dinheiro para mim poder sobreviver. Não preciso. Eu estou aqui tranquilo, só estou com um pouco de sono agora, porque eu sou muito doente, eu sou diabético, tenho problema mental. Mas continuando, no versículo onde eu parei, no versículo 44, eu vou ler de novo. E o Senhor, com S maiúsculo, lhes deu repouso. Olha só a palavra repouso, que bonita esta palavra. Eu não sou igual as pessoas aí tribuladas que só querem satisfazer o desejo da carne. Repouso de todos os lados, tá vendo? Todos os lados, ninguém vem me perturbar, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. Quando Deus jura, ninguém desjura. Quando Deus jura, ele cumpre. Ele não é homem, ele é Deus. Deus vivo, ele cumpre. Ele cumpre. E, continuando, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Está vendo o que acontece? É verdade. Eu tenho um monte de inimigo. Depois que eu me batizei, me converti, antigamente eles ficavam me azucrinando, me enchendo o saco. Agora ninguém faz mais nada comigo. Por quê? Porque eu estou protegido, porque Deus jurou. Depois que eu fiz a minha escolha, eu entreguei minha vida a Deus, eu não sou mais do mundo, eu só sigo a Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, da Bíblia, eu faço tudo o que Ele manda, que nem está escrito em Jeremias. Ele mandou Jeremias comer cocô, fezes humanas. Jeremias só não comeu cocô e fezes humanas porque Jeremias clamou para Deus, o Deus vivo, que ele nunca tinha botado nada imundo na boca. Daí Deus ouvindo isso, porque Deus ouve quem é dele. Deus só não ouve quem não é dele. Por isso que a sua vida está um inferno. Daí quando Jeremias orou e clamou, dizendo isto, daí Deus falou assim para ele: tudo bem, fezes de humanas você não vai comer, mas fezes de animal você vai comer. Daí Jeremias teve que comer, não tem jeito. Tá entendendo agora o que estou falando? A realidade é essa. Se eu tiver que comer fezes humanas de animal, eu sou obrigado a comer.
Que nem eu tava lá na rua, lá. Eu fiquei 4 anos lá, poucas pessoas me ajudou, ia me ajudar. Agora, essas mesmas pessoas estão me ajudando, porque elas são santas. Agora, os que não me ajudavam, que era a maioria, eles são tudo renegado, eles são tudo ímpio. Só que eu ficava quieto. Para que eu ia ficar bravo, nervoso, irado? Chegou alguns momentos que eu acabava discutindo, porque as pessoas já estavam passando dos limites. Mas daí houve a minha redenção. E daí Jesus me perdoou dos meus pecados. E daí agora eu estou mais iluminado do que antes, por isso que a minha vida melhorou. Não é por causa das minhas forças. Você é uma pessoa fraca, você quer ser melhor do que os outros, você quer viver a vida mundana, você está vivendo do lado do diabo. Você que fala mal do diabo, você que se acha santo, você está totalmente equivocado. Por isso está escrito aqui. Repetindo, todos os seus inimigos, o Senhor entregou-lhes nas mãos. Agora até meus inimigos me ajudam. É verdade, não tô brincando não, por incrível que pareça. Já teve até caso que a pessoa que fez mal para mim estava querendo fazer bem. Pessoa maligna. Tá vendo como é verdade? Eu vou até repetir esse versículo. Ele é incrível. Versículo 44. Eu, Senhor, com S maiúsculo, lhes deu repouso. Olha a palavra repouso, tranquilidade, sossego, paz. Ninguém vai ficar te atormentando. De todos os lados, todos aqui, ó, você está protegido aqui, ó. Ó, não acontece nada comigo, porque eu sou rei, sacerdote e profeta. Tá vendo? Estou provando. Porque está escrito na Bíblia, a gente tem que ser rei, sacerdote e profeta. Ou então seguir um outro caminho. São 2 caminhos que levam a um. O caminho da família e o caminho da solidão, do solitário. O apóstolo Pedro, Tiago, João, eles eram mais apóstolos do caminho da família. E o apóstolo Paulo, ele era mais individualista, ele era mais o apóstolo das pessoas que vivem solitárias. Tanto é que ele era solitário, o apóstolo Paulo. Não tinha mulher, não tinha filhos, ele até estava reclamando lá em Coríntios. Tem um versículo lá que fala que ele disse assim, por que os outros apóstolos têm família e eu não tenho? Tá? Depois nós vamos chegar nessas partes. Nós estamos falando aqui agora dos inimigos, aonde moram os inimigos estão próximos de você. É isso que a igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ele revela. Jesus está revelando. Só que as pessoas não percebem, elas querem viver junto com o inimigo. Você não pode viver junto com o inimigo, você tem que viver afastado, longe dele. Eu estou mostrando aqui dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Só que as pessoas elas querem viver junto com o inimigo. Daí, a maldição deles, como é que se fala? Os mulambo, são tudo mulambo. Porque eles gostam de ficar guardando as coisas, acumulando. É tudo mulambo. Os mulambo são os espíritos que não presta. É os espíritos malignos. São os que fica espreitando todo mundo. Se você ficar perto do mulambo, você vai ser igual eles. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então você tem que se afastar dele, você tem que procurar as pessoas certas. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados
está dizendo para você se afastar dessas pessoas. Agora, se você quer ser igual a eles, ter o mesmo comportamento do que eles, é lógico que você vai sofrer, você vai ter aflição, você não vai ter repouso por causa do espiritualismo. É isso que o vídeo está querendo passar agora no final. Então está escrito aqui: todos seus inimigos, o Senhor, com S maiúsculo, entregou-lhes nas mãos. É você que tem que comandar as pessoas que estão do lado de você em sua volta. Não é eles que têm que te comandar. Porque se você, por isso que eu estou falando, vocês têm que entrar na igreja Evangelho dos Pobres, vocês têm que assistir os vídeos, você tem que acompanhar o que aconteceu comigo, meu modo de vida, porque Deus e Jesus estão me usando como exemplo para vocês. Pode ver, eu sou totalmente, tenho os pensamentos totalmente diferentes do que vocês pensam, do que vocês vivem, do que vocês agem. É totalmente diferente. Até agora eu só falei coisas que eu tenho certeza que eu não faço e vocês fazem. E o que vocês fazem eu não faço. Porque eu já vivi esses dois mundos. E vocês só vivem um mundo que não é esse mundo aqui que eu estou revelando para vocês, que é o verdadeiro. Concluindo, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Está vendo? Se você viver desta maneira que eu estou falando, tudo vai se cumprir de bom para você, não de ruim. Porque se você ficar andando nesse caminho que você segue, só vai vir coisas ruins, pessoas ruins. Por isso que você vive nessa tristeza, nessa angústia, nesta solidão. Porque o espírito do mulambo, ele está do lado de você, ele está dentro de você. Então você tem que deixar de ser mulambeiro. É isso que está falando aqui, ó. Versículo 45 de Josué 21. Do capítulo... Não, aliás, desculpa, versículo 45 do capítulo 21 de Josué. Palavra alguma falhou. Tá vendo? Não vai falhar. É como se fosse uma fórmula exata, matemática. Se você fizer isso que eu estou falando, sair das cidades, montar núcleos, é isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, está propondo. Se você sair das cidades, ir para o campo, montar, se reunir com pessoas realmente que são do bem, não que são do bem, que vive no mundo e dentro da igreja verdadeira. As pessoas que têm esse pensamento da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor, com S maiúsculo, falou. Tá vendo? Olha só que trecho. Todas as boas coisas, você só vai receber o bem. As coisas boas. Esquece as coisas materiais. Você vai receber o que Deus determina. Você vai comer bem, viver bem, dormir bem, ter paz, tranquilidade. Você não vai ficar aí desesperado para pagar conta, para você ficar preocupado, porque vai vir as doenças. Tem o espírito mulambeiro e tem o espírito das enfermidades. São tudo espíritos malignos. Qualquer doença está escrito na Bíblia. São demônios. Jesus revelou, não me lembro onde está agora, mas porque é tanta coisa, mas ele revelou todos, acho que está em João, todos os espíritos
no livro de João. Todas as doenças são espirituais. Só que é a carne que sente, né? É o corpo, é o físico da pessoa. Mas a doença ela é espiritual. Então você tem que combater a doença espiritualmente. Não indo na medicina humana, porque você nunca vai resolver esse problema. Você só vai resolver os sintomas, mas a causa você não resolve. Aqui no canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, você vai resolver a causa dos seus problemas. Espiritual, de saúde, todos eles. Bem-estar, social, todos eles. Educacional, profissional, mas não querendo viver dentro do mundo. Você tem que viver fora do mundo. É aí que está o X da questão. Você quer resolver os problemas para depois ficar vivendo numa boa no mundo, né? Você acha que Deus e Jesus Cristo é bobo, né? Você pensa assim, eu tenho certeza. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar do jeito que está escrito na palavra. É sofrendo, tendo angústia, igual eu sofri. Eu comia o pão que o diabo amassava na rua. Eu comia qualquer coisa que me dava. Eu não posso comer carboidrato, que a minha diabetes é extrema. Daí eu comia, ficava alta, ficava com dores aqui, passava mal. Era e é um horror. E daí concluindo. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tá vendo? Ele falou, prometeu e cumpriu. Ele jurou que a casa de Israel iria herdar a terra prometida, que é a terra de Canaã, que ficava aqui na Terra, no planeta Terra. Agora eu não sei se essa terra ela saiu daqui desse mundo, porque Jerusalém não é mais a Jerusalém que era a Jerusalém que foi restaurada. A Jerusalém está no céu e tem a nova Jerusalém depois do fim do mundo. Tem a nova Jerusalém. E tudo se cumpriu. Pronto. Tudo se cumpriu. Pronto, acabei de cumprir todas as coisas agora, porque eu terminei a revelação. Tudo está cumprido. Então fica com Deus, eu vou postar o vídeo porque acho que parou a chuva. Abraço, paz do Senhor.